Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula 3 da nossa semana do Zero ao Eu Que Fiz. Essa é a aula chamada Dedal e nessa aula é a aula que a gente mais vai vivenciar a costura, a gente vai colocar realmente a mão na massa e começar a visualizar o resultado de todo esse nosso trabalho. Acredito que se você chegou até aqui, você já deve conhecer ou ter ouvido falar um pouco sobre o meu trabalho. Eu sou a Natália Sol, eu sou arquiteta de formação e pratico as minhas artes nesse mundo digital através do meu canal no YouTube, onde eu ensino tutoriais e aulas de costura. Desde 2018 eu tenho me dedicado a esse projeto tão incrível de ensinar costura na internet e pela primeira vez eu resolvi criar um desafio 100% online e gratuito composto por 4 aulões, onde eu pretendo alcançar e atingir você que está no zero e quer chegar ao tão sonhado Eu Que Fiz. Há quase 8 meses eu criei a minha primeira turma do meu curso online e foi um verdadeiro sucesso, muitas vidas impactadas, muitas pessoas que transformaram a sua visão sobre a costura e ainda começaram a empreender nesse mundo da moda. Depois de tanto tempo eu estou comprometida a dar continuidade a esse trabalho para que você realmente tenha um conteúdo de qualidade que te faça alcançar a liberdade de costurar as suas próprias roupas. Eu sou muito feliz de ter atingido um público e alunas tão comprometidas na minha primeira turma e eu quero que você que está aqui comigo agora participando desse desafio, participando dessas 4 aulas, esteja realmente comprometida aqui comigo, com você, com os seus sonhos e se dedique a esse aprendizado que está tão rico em informações e com tantas possibilidades que vão se abrir para você a partir de agora. Nós chegamos à nossa terceira aula e essa será uma aula super especial. A gente vai finalizar a nossa peça, a nossa primeira peça de roupa, que a gente começou a trabalhar desde a aula 1, desde as nossas mudanças de pensamentos, desde o papel onde a gente começou a intuitivamente desenhar esse nosso projeto. E nessa aula a gente vai concretizar essa nossa peça, esse nosso sonho que vai sair do papel. Se você se dedicou desde a nossa aula 1, na nossa aula 2 e anotou, participou, realmente reproduziu tudo que eu passei aí para vocês, testou, colocou a mão na massa, eu tenho certeza que a chavinha já começou a virar dentro da sua cabeça, porque é só assim que você vai conseguir captar alguns dos segredos por trás da minha metodologia. Eu venho ensinando você a pensar como eu penso, então é de uma forma muito transparente e clara, eu tô te entregando a forma como eu penso moda, como eu desenvolvo os meus modelos, como eu interpreto esses modelos e como eu faço com que esses modelos realmente saiam do papel e ganhem vida. Nós já vimos até aqui tudo funcionar, tudo se encaixar. A gente intuitivamente já criou o nosso caminho por onde a gente vai percorrer, porque esse método realmente funciona e é eficaz, porque é um método que alia tudo que eu acredito que é a técnica aliada à nossa intuição. Se você que se sentia perdida, não sabia por onde começar, qual método seguir, sempre esteve apoiada em alguma desculpa por falta de investimento, por falta de espaço, por falta de tempo, aqui eu estou te apresentando um conteúdo tão rico em informações e principalmente de uma forma fácil e acessível para você que está aqui, está na internet, está de forma gratuita. A única coisa que você precisa fazer é se comprometer comigo, se comprometer com você, com seus desejos, com seus sonhos e fazer tudo isso acontecer. Se dedique verdadeiramente a entender tudo isso que eu estou apresentando para vocês de uma forma única, como eu nunca fiz aqui na internet. Daqui para frente você tem 2 opções, ou deixa para lá e continua presa a essa sua falta de comprometimento, continue presa a essas desculpas que estão te fazendo não progredir nessa arte que você aprecia tanto, que você gosta, que você tem o sonho de aprender ou que ainda tem o sonho de melhorar a sua dedicação com a costura. Você tem essas 2 escolhas, ou você se mantém estacionado, ou você realmente se dedica para poder progredir e conhecer o leque de opções, um leque tão vasto de opções para que você atue nesse mercado da moda, ou que ainda você tem essa liberdade de costurar suas próprias peças, ter o seu ateliê em casa e começar a criar e a costurar
por você, do seu jeitinho, que é isso que eu quero que aconteça. Eu sempre falo para vocês, já falei em outras aulas, eu não quero reprodução, eu não quero que vocês aprendam a copiar tudo que eu falo, eu quero que vocês aprendam a pensar, para que daqui para frente vocês alcancem a liberdade. Costura com liberdade é algo incrível, você consegue realmente fazer um ensinamento se transformar em muitas outras opções. Aqui eu tô apresentando para vocês uma única peça que ela já vai te fazer pensar muitas coisas em torno dela, alguns acabamentos, algumas formas intuitivas de corte, a lógica por trás das pences, a lógica por trás dessa transformação do nosso papel e do tecido na massa de modelar que eu tanto falo para vocês. Vamos para a ação, vamos trabalhar o nosso tecido, vamos cortar, vamos sentar na máquina, vamos costurar e vamos dar vida a essa peça. Aproveitem essa aula, anotem todas as dúvidas, vão praticando junto comigo conforme vocês forem assistindo todo esse passo a passo. Agora nós vamos começar a trabalhar em cima do tecido toda aquela modelagem que a gente criou na nossa aula 2. E para isso eu posicionei primeiramente aqui a minha metragem de viscose com a largura posicionada nesse sentido. Então eu até posicionei aqui a minha miniatura de tecido para vocês verem, ó, que a largura do tecido está aqui e o comprimento está lá, que tá até sobrando lá, porque eu tenho mais metragem de tecido. Então agora a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser cortar a nossa saia do vestido. E a saia, como a gente tinha definido, a gente mediu dessa parte inferior do busto até embaixo, adicionamos 5 centímetros a essa medida e chegamos no comprimento aqui, no meu caso, de 1,20. E o meu tecido tem 1,40, que é exatamente essa largura que tá aqui. Então, 1,20 eu vou medir daqui para lá. Então, eu vou medir esse 1,20, vou cortar e já vou reservar essa parte do tecido que vai ser esse retângulo aqui para a saia. Então, eu tenho a largura dele aqui, de mais ou menos 1,40. E aqui eu tenho o comprimento dele, que é o comprimento que eu defini para minha saia, mais 5 centímetros. Então, aqui, ó, nas laterais, eu tenho as ourelas do tecido, que é aquele acabamento que vem no tecido, ainda quando ele tá no rolo mesmo. E serão essas ourelas aqui que irão se unir para fechar no comprimento da minha saia. Agora eu vou pegar esse retângulo e vou reservar e vou trabalhar o corte das outras partes, a parte superior do vestido. Eu posicionei novamente o meu tecido sobre a minha bancada e agora eu vou cortar essa parte aqui, que é a parte que eu tenho entre a saia e o topo do meu vestido. Eu vou cortar, como eu defini 5 centímetros de altura, eu vou cortar esse retângulo aqui com 2 centímetros a mais, para eu ter a minha margem de costura. Então, eu vou cortar com 7, tá? Porque esse esquema que a gente previu aqui, ele não tem margem de costura. Então, eu vou cortar com 7. Vou vir aqui, vou marcar os 7 centímetros aqui. E eu vou rasgar esse tecido, tá? Não é todos os casos que a gente consegue rasgar. Mas quando a gente rasga, principalmente a viscose, ela tende a ficar perfeita essa reta. Então, como no rasgo eu tenho um pouquinho de perda, eu vou cortar, ao invés de 7, com 7,5, para que eu consiga já prever essa perda. Eu estabeleci aqui 7 centímetros, mas eu vou cortar com meio centímetro a mais e vou dar só um cortezinho aqui. Ó. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver esse corte que eu fiz. Ó, nos 7 centímetros eu deixei mais ou menos um meio centímetro a mais. E agora eu venho aqui e vou rasgando. E assim eu vou ter um retângulo, uma faixa bem perfeita. Agora eu volto a esticar aqui o meu tecido e vou cortar mais uma faixa igual, porque essa minha parte da cintura aqui é dupla. Então, eu venho, posiciono aqui em cima, faço o meu corte aqui. E agora eu rasgo de novo essa outra faixa. Então, eu já tenho as duas faixas que vão compor esse meu detalhe embaixo da minha cintura.
embaixo do meu busto, desculpa, essas duas faixas aqui. Eu cortei cada uma delas com 7 centímetros pela largura padrão do meu tecido, como eu mostrei pra vocês. Eu tô trabalhando a largura padrão e aqui 7, porque eu vou ter 1 centímetro de costura embaixo e uma em cima e vai ficar com meus 5 centímetros que eu quero. Agora, com o meu tecido também esticado aqui, ó, no sentido da largura, eu vou começar a posicionar os meus moldes do topo do meu vestido. Para isso, para facilitar, olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui e vou dobrar ele aqui, porque assim, o que eu cortar aqui em cima eu já vou ter duplicado, já facilita o meu corte. Encontrei aqui, ó, ourela com ourela do tecido. E agora eu vou posicionar aqui em cima os meus moldes dessa forma. Ó, então se eu tô aqui com a largura do tecido, a largura também do meu corpo tem que estar sempre nesse sentido. Então é sempre assim, nunca assim, tá? Eu tenho que posicionar dessa forma. Outra coisa bem importante agora, que é uma informação que a gente ainda não colocou, eu vou arrastar aqui um pouquinho o meu tecido, é em relação ao fio do tecido. Ó, essa parte aqui, lembram que dessa parte a gente chegou nessa daqui porque a gente separou? Eu vou usar essa parte aqui para eu definir com vocês qual que vai ser o fio do nosso tecido. Ó, eu vou vir aqui, vou posicionar aqui em cima esse meu molde, que é o molde que eu destaquei, só para eu ter uma base aqui de onde ele está. E aqui embaixo eu ainda estou com a minha linha reta. Lembra quando eu estava trabalhando esse molde, que eu parti daquela linha reta? Essa linha aqui, ó, que é aquela linha reta que estava aqui embaixo do nosso triângulo, é com essa linha reta agora que eu vou utilizar de base para eu traçar o meu fio. Então, eu venho aqui, ó, com o esquadro, posiciono a parte de baixo do esquadro aqui embaixo, e venho aqui e identifico onde vai estar o meu fio. O meu fio é perpendicular a essa parte de baixo, então eu venho aqui e traço o meu fio aqui em cima do meu desenho. Eu já vou explicar para vocês o que é isso, ó. Defini o fio dessa parte. Agora eu venho com essa outra parte aqui que eu destaquei, vou colocar aqui em cima. Venho aqui também com o meu esquadro, posiciono aqui embaixo e faço esse risco esquadrado em alguma parte aqui desse meu molde. Venho aqui, opa, caminhou um pouquinho. Venho aqui e defini, esse é o meu fio dessa outra parte. Agora eu vou mostrar para vocês isso aqui no tecido. Aqui eu dobrei e encontrei ourela com ourela. A ourela é esse acabamento que a gente tem aqui na lateral da largura do tecido. Aqui, paralelo à ourela, você imagina que eu tenho fio. Então, aqui nesse sentido está o fio do meu tecido. E é em relação a esse fio que eu preciso respeitar isso aqui, ó. Essa linha vermelha que eu acabei de fazer. Então, a hora que eu venho aqui, eu não posso simplesmente posicionar como eu quero. Eu sei que eles precisam estar assim, que eles não podem estar assim. Mas eu não sei exatamente o quanto ele vai girar aqui dentro desse desenho. Essa linha é o que define onde ele vai estar posicionado, porque essa linha precisa estar paralela à orelha do meu tecido. Então, por exemplo, eu venho aqui, vou posicionar, eu preciso ter a mesma distância desse início da linha para cá e desse final para cá. Então, por exemplo, aqui eu tô com o meu tecido dobrado, já vou começar a cortar essa parte aqui do meu molde. Eu venho aqui e vou posicionar ele com base nessa linha. Então, eu pego a minha fita métrica, por exemplo, e vou confirmar se a medida daqui até a minha orelha é a mesma daqui até a orelha. Então, eu venho aqui, medi aqui, deu, vou até arrumar aqui 8. Seguro e confiro se lá tem 8 também. Ó, não deu. Eu vou girando até que essas linhas aqui tenham a mesma medida. Então, eu tenho 8 aqui, 8 aqui. Então, isso é alinhar o fio do tecido. Definido esse local onde eu vou posicionar o meu molde, eu venho aqui com alfinetinhos, seguro bem para ele não caminhar e prendo aqui ele com alfinete. Ó, já prendi aqui embaixo, prendi aqui e aqui eu já tenho definido onde eu vou posicionar essa parte do molde. Agora eu venho aqui com essa outra parte, posiciono aqui um pouquinho afastado, porque eu vou ainda ter que deixar minha margem de costura e faço a mesma coisa em relação a essa linha de fio. Venho aqui, confiro quanto tem. Ó, aqui tem mais ou menos 20,5. Eu venho e confiro aqui em cima quanto tem de distância até aqui.
Ó, preciso de um pouquinho mais, vou girando, girando, cheguei na mesma medida. Agora eu venho, alfineto aqui. Alfinetei. E agora eu defini onde está esse meu molde. Lembrando que a gente colocou a anotação aqui de 4 vezes cada um deles. Então, aqui, como eu estou com o meu tecido dobrado, eu vou acabar cortando já 2. Então, eu vou precisar depois cortar mais 2 de cada para eu poder chegar nesse número de 4 vezes, tá? Primeiramente, o que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês. O nosso molde, ele foi feito sem considerar a margem de costura. Então, eu vou fazer aqui de uma forma para que vocês entendam bem legal nesse tecido escuro. Eu vou passar esse meu giz aqui primeiro, em torno desse desenho como ele é, respeitando 100% esse desenho. Venho aqui, vou com o giz contornando todo ele. Contorno aqui esse lado também. Contornado, agora eu vou pegar, para depois vocês conseguirem visualizar melhor. Ainda com o meu papel aqui em cima, eu vou cortar em volta de todo esse desenho, deixando 1 centímetro de margem de costura. Vocês podem conferir, por exemplo, pega a sua fita e veja quanto é 1 centímetro e você vai cortando, tá? Com a prática a gente já vai sabendo mais ou menos qual que é esse tamanho de 1 centímetro que a gente precisa de margem, a gente corta meio no olho. Então eu venho, tô cortando, circundando todo esse desenho, deixando esse 1 centímetro que eu preciso. Cortei a primeira parte. Venho aqui, vou cortar essa outra parte menor. Também deixando 1 centímetro em volta de todo o desenho. Aqui a gente tem que realmente fazer com bastante carinho, com bastante calma, para que esse corte fique bem feito e que tenha um efeito legal no momento da costura. Corte feito, agora eu vou tirar aqui para que vocês visualizem o que a gente fez. O porquê que eu fiz essa marcação com giz para poder mostrar para vocês. Ó, aqui dentro, nessa parte em giz aqui, tá o meu desenho real, como ele é. E aqui agora no momento do corte eu deixei 1 centímetro que é a minha margem de costura. Então a minha costura vai passar por cima dessa linha branca. Não necessariamente vocês vão fazer isso, porque o próprio 1 centímetro ele já dá o afastamento necessário que na hora que a gente passar na máquina vai chegar muito próximo dessa linha. Agora eu preciso cortar mais uma vez isso aqui. Então eu venho e posiciono aqui, ó, em cima do meu tecido que já tá dobradinho também e posiciono essa parte para que eu corte ela também. Ó, aqui é legal eu fazer um piquezinho, como eu marquei aqui, ó. Esse piquezinho aqui para eu não perder qual que é a parte que encaixa uma na outra. Então, eu posso vir aqui, nessas duas partes que eu já cortei, por exemplo, e fazer esse piquezinho aqui no meio, para que eu não perca essa informação. E depois eu não fique perdida com qual parte encaixa na outra. O piquezinho nada mais é do que um cortezinho pequenininho. Então, agora eu venho, já que eu já tenho essa parte cortada, eu vou posicionar aqui em cima sobre o meu tecido dobrado também. Ó, essa parte para otimizar um pouco o uso do tecido eu vou colocar aqui.
Vou confirmar, tá? Se esse meu fio tá alinhado também com o fio aqui do tecido. Vou girando até que ele esteja alinhado. Isso é muito importante. Isso, assim, tá alinhado. Agora eu simplesmente copio essa forma que já está pronta e corto aqui por cima. Deixa eu otimizar aqui mais o uso do tecido. Vou aproximar. Então, venho, corto e automaticamente, como o meu tecido tá dobrado, eu já vou estar cortando mais duas partes. Então, aqui eu já tenho 4 partes iguais dessa parte aqui, que é a nossa parte maior, tá? E aqui eu posso fazer o piquezinho também, porque nessa parte que eu cortei nova agora, ainda está sem pique. Agora eu venho e faço a mesma coisa aqui e vou cortar novamente. Confiro o fio. Ó, aqui ficou mais longe, mas mesmo assim eu tenho que conferir essa medida de distância aqui dos fios, porque senão eu vou ter algo torto, enviesado e não vai dar certo essa minha modelagem. Aqui eu tenho que girar um pouquinho. E agora eu vou cortar aqui. Prontinho. Faço a marcação do piquezinho aqui também e reservo. Agora nós já cortamos praticamente tudo, só falta um detalhe, que é a nossa alcinha aqui que vai no nosso pescoço, vai amarrar aqui atrás. Eu vou separar para esse corte aqui 45 centímetros por 3, então eu vou cortar uma tira de 3 centímetros por 45. Agora eu preciso esquadrar aqui uma linha bem reta, então como que eu faço? Eu peguei aqui meu esquadro, coloquei aqui, ó, retinho aqui com a lateral do tecido e tracei essa primeira linha reta. Agora eu estendi aqui e daí eu vou medir o tamanho que eu preciso. Eu vou deixar aqui uns 50 centímetros, depois se precisar eu corto o excesso. Daí eu venho aqui com o esquadro novamente, posiciono aqui embaixo, a parte de baixo do esquadro e defino aqui essa linha pra cima. E eu sei que eu quero com apenas 3 centímetros, então eu posso vir aqui, marco esses 3 centímetros, posso marcando aqui ao longo, fazendo alguns pontos ao longo dessa linha. E venho aqui com uma régua grande e ligo esses pontos para definir a largura desse meu retângulo, para definir essa linha reta, né? Comprimento total. Venho aqui. Ó, para tecido escuro, esse giz aqui é bem legal, é um giz de parafina, ele pigmenta bem em cima do tecido escuro, tá? No branco já, no tecido claro, a gente nem consegue ver ele. Então agora eu venho e vou cortar esses retângulos aqui. Ó, querendo ou não, eu tive essa perda de tecido, então tudo isso a gente tem que pensar. Eu poderia já ter cortado no momento onde eu estava cortando as minhas tiras. Poderia, inclusive, ter rasgado essa tira também. Venho aqui. Destaco esses 2 retângulos, essas 2 tiras de 3 centímetros, que vão ser a minha alça. E pronto, agora eu já cortei tudo que eu precisava cortar no tecido. Eu reservo a minha sobra de tecido para fazer outra coisa. E aqui, ó, eu já tô com a minha alça, com as minhas 4 partes aqui lateral do busto, frontal, na verdade central do busto, com as 4 partes laterais. Também já estou com a minha tira aqui cortada, a minha tira que vai abaixo do busto.
que é a tira de 7 centímetros, cortada 2 vezes com a largura do tecido. E aqui eu tenho a metragem que é para minha saia do vestido. Aqui eu estou já com a linha, que é na cor certa do meu tecido. Eu geralmente posiciono ela aqui atrás da minha máquina. E eu vou fazer com vocês aqui o caminho que ela percorre até chegar na minha agulha. Imaginem que ao invés dessa linha grande, eu posso ter aquela bobina pequenininha aqui de linha que vai ficar exatamente nesse ponto. Então, a minha linha que saiu aqui de trás, ó, porque eu tive que posicionar aqui em cima da mesa, ela veio e chegou aqui. Então, imaginem que eu tenho uma bobina e que a minha linha já tá saindo exatamente daqui. Eu venho aqui com essa linha, ó, ela tá vindo aqui caminhando. Eu passo ela aqui, ó, por trás desse gancho, desço ela aqui e vou passar ela aqui embaixo. Embaixo dessa parte azul aqui da minha máquina, ó. Venho e subo com ela novamente e vou passar aqui, ó. Deixa eu mostrar melhor como é esse ganchinho que tá ali dentro. Ó, eu subi com a minha linha, o meu ganchinho ali, ó, tá aparecendo. Eu venho aqui com a minha máquina e passo por trás dele. Então, a minha linha já ficou aqui dentro desse gancho. Eu desço ela novamente aqui, passo por trás desse gancho aqui maior. E agora sim, eu vou colocar ela aqui na minha agulha, sempre de frente para trás. Eu posiciono sempre a minha linha de frente para trás. Ela vai sair lá atrás, e daí sim eu puxo ela aqui e trago ela aqui para trás, ó. Minha agulha já tá passando ali na minha linha. Essa daqui é a minha linha que tá vindo lá de baixo da minha bobina. E agora eu passo as duas aqui, ó, por esse espacinho aqui no meio do meu calcador e jogo para trás. Olha como ela deve ficar. Assim, ó, as duas estão aqui atrás e passadas aqui pelo meio desse calcador. E agora a gente vai colocar aqui no nosso ponto 3, tá? E aqui o ponto A, que é o ponto reto da minha máquina. Cada máquina tem uma nomenclatura, mas no geral é sempre o primeiro ponto. O reto, 3, e cuidem com a tensão do fio, tá? Eu vou deixar aqui no 7, porque provavelmente, se o seu ponto não tá legal, o erro tá aqui na tensão do fio. Agora que a minha máquina já está ajustada, já tá tudo certo com o meu ponto, eu vou começar com o fechamento aqui do meu busto. O que eu vou fazer? Eu venho aqui, vou pegar uma parte da frente do busto e uma da lateral, vou posicionar aqui uma sobre a outra e vou fazer uma costura aqui, aquela nossa costura que a gente definiu de 1 centímetro de afastamento. Depois eu venho aqui, pego outra parte, cuido para ter o lado certo do tecido, tá? Todo tecido tem um lado certo. Venho aqui e vou passar aqui também. Então, dessa forma eu já vou ter uma duplinha aqui, um par. Venho aqui e faço a mesma coisa. Coloco um aqui em cima do outro. Vou passar a minha costura de 1 centímetro aqui, unindo através desse meio. E aqui a mesma coisa também. Vou colocar aqui e vou passar a minha costura e vou ter o meu forro do vestido. Então, imagina que aqui eu tenho a parte da frente, a parte correta e a parte de trás do vestido. Então, eu vou fazer essa costura aqui na minha máquina agora. Ó, eu fiz aqui já a minha costura com 1 centímetro de afastamento que a gente previu. Aqui eu arremato o início, venho costurando, 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 sempre com muito cuidado. Olha o afastamento como se mantém bonito do início até o final. Aqui no final eu arremato também. Aqui eu já tenho segurança para fazer isso, então eu vou na máquina e faço direto. Você que está começando, uma dica muito importante, não tenha preguiça de alfinetar, tá? Eu vou aproximar aqui para vocês verem melhor. Eu indico muito que vocês usem e abusem do alfinete. Vocês vão vir aqui, vão posicionar bonitinho, uma parte em cima da outra e vão alfinetando aqui, ó, esse caminho que vocês vão percorrer com a máquina de costura. Vão alfinetando, porque, ó, o nosso tecido, ele tem uma tendência a esticar. Se a gente não cuidar, no momento que a gente passa na máquina, se a gente puxar um mais do que o outro, a gente já pode ter uma falha no final dessa costura. E a gente precisa simplesmente, ó, acomodar uma parte sobre a outra, porque elas foram já cortadas super pensadas, elas se encaixavam no momento do nosso planejamento e elas precisam se encaixar aqui até o final da nossa costura.
Venho aqui, coloco os alfinetes certinhos aqui. E aí, então, você vai lá, vai posicionar aqui na máquina de costura, comece aqui com o seu calcador, venha costurando ao longo de tudo isso e vai tirando os alfinetes conforme você vai passando a costura. Isso vai te dar muito mais segurança. Então, agora eu venho aqui, posicionei bem em cima aqui do meu calcador, seguro essas linhas aqui atrás, seguro as linhas, abaixo aqui com o volante do meu calcador a minha agulha e vou fazer uns 3 passinhos para frente e uns 3 para trás, segurando aqui o meu retrocesso da máquina. Então, assim eu já arrematei. Agora eu posso ir tirando os meus alfinetes e continuando a costura. A extremidade aqui, ó, lateral do meu calcador está bem na lateral aqui, ó, do corte do meu tecido. Então, automaticamente já vai ficar com 1 centímetro, que é o que a gente previu no momento do corte. Venho aqui, posiciono bonitinho e vou caminhando com esse tecido. Vou tirando os alfinetes conforme eu vou chegando perto deles. E assim eu garanto que o meu tecido não vai se movimentar. Ao chegar aqui no final, eu também vou dar alguns passinhos para trás para poder fazer o retrocesso. Eu venho aqui, tiro. E aqui eu já fiz a costura e os arremates. Agora eu já uni aqui todas as partes, então eu já tenho aqui, ó, como se fosse a parte da frente, a parte correta aqui do meu vestido e o forro dele aqui atrás, dessa parte do meu busto. Então eles já estão todos fechadinhos com aquela nossa costura, com um afastamento aqui de 1 centímetro. Então aqui eu venho com a parte aqui que eu já costurei do meu busto do vestido. Venho aqui com o meu ferro de passar. A viscose é muito boa de trabalhar porque ela aceita muito bem o ferro. E agora eu vou abrindo essa costura aqui com o ferro de passar. Olha que legal. Eu abro e vou passando o ferro aqui, abrindo essa costura que eu acabei de fazer. E olha como ele aceita bem a temperatura do ferro e vinca bem. Por isso que é um tecido que a gente tem maior firmeza e segurança para trabalhar, porque ele aceita bem, ele é um tecido bem obediente pra gente que tá começando. E ó, olha como fica o outro lado, que coisa mais linda esse efeito aqui do meu busto, tá? Eu tenho o meu volume de busto aqui, mas ele fica bem sutil aqui, ó, com esse acabamento. Então aqui eu já fechei e passei com o ferro todas as costuras aqui de união dessas minhas partes do busto, que eu tenho um total aqui de 4. E agora, antes de prosseguir, eu preciso já vir para a minha parte das alças, aquela partezinha de 3 centímetros que eu cortei. Então, eu vou vir aqui com o ferro de passar, vou fazer uma dobrinha aqui, vou fazer outra dobrinha aqui, de encontro com aquela, ó, então elas vão se encontrar ali no centro, e depois eu vou dobrar mais uma vez até eu ter isso aqui. Eu vou dobrar ali com o ferro e já mostro para vocês como deve ficar. Passei aqui com o ferro da forma como eu falei pra vocês. E é esse aqui o resultado, ó. Eu dobrei primeiro essa, depois essa. E agora eu dobrei aqui e eu tenho um cordão pronto. O que eu tenho que fazer agora é ir na minha máquina de costura e passar uma costura aqui, ó. Bem nessa posição aqui, com bastante calma. Vocês vão ver que é super tranquilo de fazer. E como aqui já está dobradinho, bem certinho, vocês têm segurança para passar. Vocês vão passar um pesponto, como se fosse, ó. É um afastamento bem estreitinho aqui, ó. Com bastante calma. Ó, como que tá ficando aqui. Ó, é assim que fica esse nosso pesponto e a gente fica com o nosso cordãozinho bem bonito para ser a alça do vestido. E agora que eu fiz, então, esses 2 cordões aqui de 50 centímetros, eu vou pegar essas pontinhas dele aqui e vou posicionar dessa forma. Ó, eu venho aqui, deixo aqueles lá de lado, coloco esses 2 aqui, ó, com a parte correta pra cima, tá? A parte aqui, ó, do acabamento, a parte correta pra cima.
e vou posicionar cada uma dessas tirinhas aqui em cima. Coloco aqui bem nesse pontinho superior, ó. Posiciono aqui em cima, posiciono aqui. E agora eu venho com essa parte aqui, ó. Com essa parte aqui, a parte correta, agora pra baixo. E vou posicionar aqui em cima. Bem certinho aqui em cima. E a mesma coisa com esse lado aqui, ó. A parte correta, eu venho e posiciono aqui, ó, de encontro também com essa parte correta. Agora, o que eu vou fazer é muito simples. Eu vou alfinetar todo esse triângulo aqui, somente essa parte superior, cuidando para que eu posicione bem no centro esse meu cordão, ó. Então, eu tenho o centro aqui, que é a minha costura, eu posiciono bem aqui nesse centro, abraço aqui com a parte de cima, vou alfinetando todo esse triângulo e vou passar uma costura reta, unir duas partes e, consequentemente, já prendendo aqui em cima a minha alcinha. Aqui, então, eu alfinetei todo esse triângulo, já com a minha pontinha aqui do meu cordão aqui. E eu passei aqui, ó, só um giz para que vocês observem o caminho que a gente vai percorrer com a costura agora. Então, aqui é importante que essa costura chegue bem no meio aqui, para que eu tenha esse acabamento bem centralizado. E agora, então, eu vou até a minha máquina e vou fazer essa costura aqui, finalizando nas pontas e deixando aberto essa parte aqui de baixo. Olhem a perfeição desse acabamento. Olha a costura que eu percorri aqui, ó, dessa ponta, subi, cheguei aqui nesse pontinho, depois trouxe até o final aqui. E aqui dentro já tá o meu cordão. Então, eu vou fazer aqui uma dica, a gente tira um pouco esse excesso de tecido para que ele, na hora que virar, fique bonito o acabamento. Então, eu venho aqui e corto esse excesso de tecido, cuidando para não ultrapassar essa minha parte superior aqui da costura. E agora eu venho aqui, ó, e abro tudo isso, passo pro lado certo e olha aqui o meu acabamento. Já estou aqui com a minha tirinha aqui, que vai ser a alcinha do meu vestido. E aqui o meu busto já finalizadinho, para que então eu possa unir ele com a parte daquela faixa embaixo do busto. Bom, agora que nós estamos aqui com as duas partes do busto já prontas e com as nossas alças também já fixadas, o único acabamento que tá faltando aqui é essa parte inferior aqui do busto, que vai estar justamente ligada aqui com essas faixinhas, que foi as faixinhas que a gente cortou para ser a parte aqui inferior do busto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiramente identificar o centro dessas faixas, porque o centro vai estar exatamente aqui, ó, com o centro na união desses meus dois bustos. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem melhor. Então, eu vou encontrar o centro dessa faixa grande que eu cortei, das duas, tá? Porque eu vou ter essas duas faixas aqui embaixo do busto e o centro vai estar bem de acordo aqui com essa união aqui entre esse busto. Agora, para encontrar aqui o centro dessas duas faixas é fácil. Eu pego cada uma delas aqui, dobro, encontro as pontas, estico aqui, ó, as pontinhas estão bem encontradas, estico e aqui é a parte do centro do meu tecido. Um segredinho, um macete é a gente pegar aqui, ó, com a tesoura e dar um piquezinho assim, aqui e aqui na dobra, que vai formar um triângulo aqui, ó, e eu já vou conseguir identificar fácil onde tá esse meu centro. Daí eu venho aqui, posiciono, encontro o centro da outra parte também e coloco aqui uma sobre a outra. E agora eu vou definir algumas coisas muito importantes da nossa modelagem. Vocês lembram lá aquela nossa modelagem que a gente fez dessa faixinha? Ó, tá aqui aquela nossa modelagem. Aqui a gente já definiu o centro, então, desse meu desenho. Vou até marcar melhor aqui, ó. Esse aqui é o centro. Deixa eu colocar mais próximo aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui
Ó, aqui é o centro, aqui nessa marcação aqui seria a lateral do meu top. A lateral, né, o que divide frente das costas. Venho aqui, marco também. E aqui aquela flechinha que é muito importante, lembram dela? É aqui que vai finalizar essa ponta aqui, ó, do meu top. Ele começa lá e essa pontinha tem que bater aqui nesse ponto. Então, eu marco também esse ponto aqui. Venho aqui e marco aqui em cima. Agora, eu vou pegar, vou tirar aqui, ó, um daqui de baixo, vou deixar só um aqui sobre a minha bancada. Confiro direitinho o lado, tá? Do tecido, porque eles têm lado certo. Vou passar essas marcações aqui, ó, pra essa parte de baixo também. Pra eu identificar. Ó, aqui é o centro. Deixa eu passar assim, tá? Porque, ó, esse aqui é o lado certinho do meu tecido. Então, eu acabei riscando no lado do avesso dele. Então, eu vou riscar aqui no lado certo. Vou fazer essas marcações aqui que eu defini também. Faço a mesma coisa desse lado. E agora sim, eu pego esse retângulo que tá com o lado certo do tecido pra cima, posiciono aqui na minha bancada, faço esse aqui por enquanto. Venho aqui com esse meu top, ó, que ele vai estar aqui em cima, né? Vocês concordam? Ele vai estar posicionado dessa forma. Eu venho e coloco ele assim, de encontro aqui com esse centro aqui da faixinha que eu defini. E agora eu vou alfinetando até que ele chegue de encontro aqui, ó, com aquela parte que a gente definiu aqui, esse outro risquinho. Então, eu vou alfinetar tudo isso aqui. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou organizar ele aqui em cima, bem de encontro aqui, ó, um com o outro, bem certinho. E vou alfinetar até que ele chegue naquela marcação que a gente definiu. Eu alfinetei aqui, então, essas duas partes, ó, sobre uma das minhas tiras. E agora eu venho e abraço tudo isso com a minha outra tira. Eu venho aqui e coloco aqui em cima. E abraço tudo isso aqui. E agora é simples, eu vou pegar aqui, ó, desde a lateral aqui dessa minha faixa. Vou começar uma costura reta aqui. Vou começar uma costura reta aqui, vou vindo com essa costura reta, passando ela aqui, ó, por cima do meu busto. Eu tenho um sanduíche, ó, o meu busto tá aqui no meio de duas partes da faixinha. Continuo essa costura reta. Posiciono aqui bonitinho e trago ela aqui até o fim de novo da minha faixinha lá. E daí depois a gente vai continuar daqui pra frente. Agora aqui, então, essas minhas duas faixas abraçaram essa minha parte do busto. E a hora que eu abro tudo isso aqui, eu já tenho esse acabamento perfeito aqui do busto em relação a esse detalhe aqui embaixo dele, que é essa faixinha que a gente planejou desde o início. Olha que lindo o acabamento. Esse é o acabamento, então, que a gente chegou. Olha que acabamento lindo. Olha como ficou o encontro aqui dessas duas partes do busto. E também esse acabamento aqui da união junto com essa faixinha. Então, agora, o nosso próximo passo vai ser finalizar esse acabamento aqui na lateral da faixinha. Ó, agora ela está dessa forma. Ela ainda está com uma parte aberta, né? Ela tá com essa parte de baixo toda aberta, porque é a parte que a gente vai colocar junto à nossa saia. A nossa saia vai ser emendada aqui. Então, aqui a gente vai fazer alguns acabamentos já para preparar essa parte do busto para ser emendada com a saia. Agora eu vou vir aqui e vou fazer uma marcação bem importante. Ó, essa é aquela nossa faixinha que a gente modelou. Eu vou posicionar ela bem aqui no centro e vou marcar de novo aqui, ó, essa parte que define frente e costas aqui do vestido.
Faço essa marcação aqui com um giz. E agora eu vou pegar aqui a minha tesoura, vou unir direitinho essa faixinha aqui, uma com a outra. E vou fazer um cortezinho aqui de mais ou menos 1 centímetro. Faço aqui e faço aqui também. Ó, eu fiz um cortezinho aqui de 1 centímetro. Agora, olha como tá aqui essa nossa faixa. Aqui eu venho, dobro ela pro lado contrário, dobro ela aqui. Vou agora fazer esse acabamento aqui, ó, na lateral. Chego até aqui, venho fechando essa faixinha ao longo dela, até que ela chegue nesse piquezinho que a gente fez. Ó, a hora que chegar aqui nesse pique, nesse cortezinho aqui, ó, de 1 centímetro, eu vou finalizar aqui a costura. E vocês vão ver já o que vai acontecer. Agora eu fiz a minha costura somente até aquele pontinho que eu falei pra vocês, aquele corte que eu fiz. Fechei aqui a lateral da minha faixa. Aqui uma dica, ó, sempre que você tiver uma costura assim, ó, em quina, você vem aqui e corta nesse sentido aqui, ó. Você faz um chanfro. E pode também tirar esse excesso aqui, ó. Dá pra deixar com 0,5 centímetro aqui, mais ou menos. E agora você vai desvirar tudo isso aqui. E agora você vai tirar aqui, ó, por esse lado. E a mágica que vai acontecer. E você já vai ter o acabamento bem legal aqui, ó, da sua faixinha. Desse ponto, que é o cortezinho que a gente fez de 1 centímetro, pra lá, em direção ao final aqui, ó, da faixinha. Daí você vai tirando aqui. Vai voltando isso aqui, né, pra ela ficar bem certinho o quadradinho que a gente criou. E aqui vai ficar o final dessa faixinha, que nada mais é do que aqui no nosso desenho, do que essa parte aqui, ó. Imaginem que o nosso piquezinho é esse aqui, e daqui pra cá eu já tô com o acabamento da minha faixa. Então, é exatamente isso que a gente fez aqui agora. Ó, esse detalhe aqui. Eu vou estar com essa amarração nas costas e aqui é a lateral do meu vestido, que vai estar emendada com a minha saia da frente. Então, aqui, ó, olha como ficou esse acabamento. Deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor. Dar um zoom. Ó, ficou dessa forma aqui. Eu tô com esse degrauzinho aqui mesmo, tá? Porque isso aqui eu vou depois unir com a parte da saia da frente do meu vestido, essa parte franzida aqui. Então, assim deverá ficar a nossa parte superior do vestido, já com as faixinhas aqui, ó, finalizadas, para que a gente faça aquela amarração nas costas. Aqui também, desse lado, já tá finalizado. E aqui ficou apenas essa parte aqui, para eu complementar depois, quando eu for unir com a minha saia. Então, por isso que eu ainda não vou finalizar aqui. Aqui eu já tô com as alcinhas prontas, eu tenho duas opções, fazer um nozinho aqui nessa ponta, ou colocar uma ponteira de metal. Eu vou fazer um nozinho aqui, ou vou dobrar aqui também e passar uma costura, daí eu tenho algo bem finalizadinho para não desfiar mais do que isso. E agora, então, nós vamos para a saia do vestido. Vamos à parte da saia, então. Eu tô aqui com a metragem total de tecido, dobrada, tá? Então, imaginem que aqui eu tô no sentido da largura, que eu encontrei a orelha com a orelha, e aqui é o comprimento do meu vestido. Começa aqui no meu busto e finaliza aqui, lá no comprimento que eu quero, longo, que é o caso do meu vestido. Eu vou vir aqui, exatamente aqui, ó, no encontro de orelha com orelha. Eu vou posicionar aqui o lado certo do tecido, tá? Eu tenho que me atentar a isso, lado certo com lado certo, deixando pra fora o lado avesso. Tem alguns tecidos que não tem lado, tá? Mas esse que eu tô trabalhando no caso, ele tem um lado, então eu localizei aqui do lado certo. Agora eu vou vir aqui, vou posicionar aqui o tamanho da minha fenda. Eu defini uma fenda de 45 centímetros. Uma fenda não, a parte fechada de 45 centímetros. Daí o que sobrar pra baixo vai ser fenda. Então eu venho aqui
e marco esses meus 45 centímetros aqui. Marquei aqui 45 centímetros. Agora, deixa eu dar o zoom aqui para vocês verem melhor. Agora eu vou vir aqui. Aqui é bem a parte da minha orelha do tecido, tá? Então eu nem vou mexer nela, não vou precisar cortar nem nada, porque ela vai embutir para dentro do acabamento que eu vou fazer. Eu vou fazer uma marcação aqui de 2 centímetros. Eu venho aqui, ó, bem dessa risquinha da orelha para cima e marco 2 centímetros. Marco aqui também. Posso vir aqui com uma régua e deixar bem retinha essa linha, porque vai ser a minha linha que eu vou costurar. Eu venho aqui e agora eu vou simplesmente pegar, vou na minha máquina, vou começar aqui a minha costura, vou passar e vou finalizar aqui. E vocês já vão ver o que a gente vai fazer com essa costura. Agora que eu fiz aqui, já passei a minha costura aqui por cima, ó, está dessa forma, tá fechado, menos daqui para baixo, porque foi onde eu finalizei a minha costura. Agora eu venho aqui, vou abrir aqui, ó, essa costura para que eu consiga visualizar melhor o que eu vou fazer. Eu vou abrir a costura que eu fiz de 2 centímetros, vou fazer uma dobra de 1 centímetro e vou fazer isso aqui. Ó, esse acabamento aqui na minha costura. E vou fazer, claro, a mesma coisa do outro lado. Eu vou vir aqui, fazer uma dobra de 1 centímetro e vou fazer esse acabamento. Eu vou alfinetando tudo isso, inclusive aqui no comprimento da minha saia, mesmo onde não tá unida. Eu vou fazer uma dobra de 1 centímetro e mais outra de 1 centímetro que vai se completar junto com essa daqui. Eu vou fazendo aqui e vocês vão observando. Agora que eu fiz desse lado aqui de cima, eu vou fazer aqui nesse outro também a mesma coisa. Vou fazer essa minha dobra para dentro, vou alfinetar, vou continuar aqui na extensão do comprimento. E após fazer isso, eu vou chegar aqui na minha máquina, vou posicionar isso aqui lá embaixo da minha máquina e vou começar a passar uma costurinha aqui, ó. É um pespontinho bem próximo aqui do final dessa dobra, eu vou passar dos dois lados. Imaginem que aqui eu vou fazer uma dobra também e vou passar a costura aqui e aqui, indo até o comprimento final do vestido. Olhem a perfeição desse acabamento, como que esse acabamento se prolonga em direção ao comprimento do vestido, com essa dobra que a gente fez de 1 centímetro mais 1 centímetro, totalizando os 2 centímetros que a gente deixou de costura para poder fazer esse acabamento também igualzinho nessa parte da fenda, a parte fechada. Então, olha que maravilha, a gente usou todo esse retângulo para compor a nossa saia e essa vai ser a fenda que vai estar posicionada na frente do vestido, exatamente alinhado com um dos lados para que ela fique localizada em uma das pernas. Agora que a gente já fez esse acabamento, então, da fenda, já fechamos aqui, a gente vai posicionar aqui sobre a nossa bancada, ó, dobrado, só que deslocando essa fenda. A gente costurou ela quando ela estava aqui na lateral e agora a gente deslocou ela aqui um pouquinho pro centro dessa nossa largura e aqui é o meio, ó. Então, aqui é o meio dessa minha saia da frente. A minha fenda vai estar posicionada na lateral para que eu tenha esse efeito aqui que eu quero, esse efeito da minha fenda na lateral aqui do meu vestido. Então, por isso que eu desloquei. Então, para vocês terem essa ideia, ó, aqui tá o meio e eu desloquei ela mais ou menos para cá. Então, o que que isso aqui me mostra? Que dessa ponta aqui até essa vai ser a frente do meu vestido e eu vou precisar franzir para poder se encaixar naquela parte da frente que a gente já fez. Então, aqui é basicamente isso. Eu preciso que tudo isso aqui, ó, essa extensão inteira dessa parte, apenas a de cima aqui, tá? Sem considerar essa de baixo, eu vou franzir para que ela caiba exatamente aqui, ó, daqui até aqui. Então, eu vou ter que reduzir esse espaço a essa medida aqui de 40 centímetros que eu tenho aqui.
Agora, essa parte aqui de baixo, essa daqui, é a parte que eu vou colocar um elástico de fora a fora e vai ser a parte das costas aqui, ó. Essa parte que vocês estão vendo aqui. Essa daqui, então, é uma leitura muito intuitiva do que a gente vai precisar fazer. Eu já defini aqui, ó, que essa parte de cima vai ser da frente e essa parte que tá aqui embaixo é das costas. Então, eu já fiz até um risquinho aqui, ó, pra separar uma parte da outra. Eu sei que desse risco pra cá é a frente e desse risco pra cá também é a frente. Então, agora eu vou fazer um detalhe aqui, ó, um corte exatamente nesse risco, porque eu vou precisar que essa minha parte das costas seja ligeiramente um pouquinho mais alta que a da frente. Então, o que vai acontecer aqui é mais ou menos isso. Eu vou pegar 1 centímetro aqui. Ó, vou fazer um risquinho aqui de 1 centímetro, deixa eu afastar aqui pra vocês verem. E vou precisar que essa parte aqui, ó, da frente seja 1 centímetro mais baixa que essa das costas. Então, vai ser como se fosse um dentinho aqui mesmo, ó. Eu vou passar a tesoura aqui e vou fazer um dentinho aqui, tirando 1 centímetro de toda essa parte da frente. Então, ficou dessa forma aqui. Esse foi o dentinho que eu fiz, ó. Ele desceu 1 centímetro, eu tirei 1 centímetro ao longo de toda essa parte aqui, que é a parte definida pra frente, e finalizei aqui. Então, essa parte de trás ficou ligeiramente mais alta, 1 centímetro, e vocês já vão entender por quê. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar somente desse ponto aqui, ó, desse risco pra cá, que é a parte da frente, e vou passar 2 costuras. Uma costura aqui, ó, mais próxima da extremidade dele e uma afastada mais ou menos meio centímetro. Vocês vão ver como vai ficar essas 2 costuras. Detalhe aqui importante para passar essas 2 costuras. Precisa estar aqui, ó, no 4. E a minha tensão do fio precisa estar quase em 0. Não chega a ser 0, tá? Eu vou colocar aqui no 1. E daí agora eu vou fazer essas 2 costuras. Essas são as 2 costuras que você vai ter que fazer. Olha como elas ficaram. Uma bem pertinho da ponta, uma afastada aqui mais ou menos meio centímetro. E elas são nesse ponto porque ele tem que ficar assim frouxinho mesmo. É um ponto bem frouxo para que a gente possa agora franzir toda essa parte da frente. Então, eu vou pegar aqui, ó, segurar esses meus 2 fiozinhos aqui da frente e vou puxando ele e franzindo toda essa parte aqui. Agora eu já fiz aqui o franzido deste ponto aqui, que é o ponto que eu marquei lá com o meu giz, até o outro ponto, e eu reduzi bem essa metragem para que agora ela se encaixe aqui, bem nessa medida aqui que eu tenho de 40 centímetros. Então, ó, ficou exatamente aqui do tamanho certo. Desse marcação do giz até aqui. Eu franzi essa parte, reduzi o tamanho do meu tecido através do franzido. Agora, eu vou pegar, vou virar essa parte aqui, vou posicionar aqui em cima desse franzido e posicionando bem juntinho com aquela marcação, e com essa eu vou fazer uma costura reta. E a costura vai passar exatamente aqui, ó, do início desse nosso piquezinho até o final aqui, já unindo com a parte da saia, que vai também estar de encontro com a nossa marcação do giz, desse ponto até esse ponto. A costura, agora a gente vira aqui e já consegue ver o nosso busto unido a essa parte franzida que a gente fez. Olha que bonito que fica esse efeito, que é o efeito que vai estar abaixo ali da nossa linha de busto. No comprimento da nossa saia, aqui, ó, eu já tô com aquela minha parte bem localizada aqui, ó, tá praticamente no centro aqui de um dos lados do busto, e ela vai descendo, descendo, até se abrir e se transformar na nossa fenda. Observem como está esse nosso acabamento, ó. A gente deu aquele dentinho de 1 centímetro entre a parte da frente e a parte das costas da saia.
Depois eu fixei aqui o meu busto junto com a saia e precisei fazer mais uma costura de 1 centímetro. Então aqui eu tenho um total de 1 do dentinho mais 1 da costura. Agora, essa parte de trás da saia, que ainda tá solta, a minha cintura de trás, eu vou colocar um elástico aqui de 8 milímetros. E esse elástico eu vou aplicar dessa forma, eu vou aplicar ele aqui, vou costurar ele na pontinha, vou fazer uma dobra com ele e mais uma dobra. Quando eu fizer essa segunda dobra, automaticamente esse meu 1 centímetro aqui, ó, já vai para baixo também. E eu vou ter todo esse acabamento aqui direcionado para baixo aqui, em direção ao comprimento da saia, e vai ficar todo bem certinho. Aqui eu vou precisar passar um zigue-zague da minha máquina para fazer o acabamento semelhante ao overlock, para que esse tecido pare de desfiar. Então eu vou fazer aqui primeiro esse overlock, esse zigue-zague, né, na minha máquina doméstica, e depois a gente já vai aplicar o nosso elástico. E o elástico é esse aqui, ó. É um elástico fininho de 8 milímetros e ele tem, eu cortei o meu com 30 centímetros, tá? Esse 30 centímetros aqui daria para um tamanho P, um M, você pode colocar, se for algum tamanho maior, de 35 até 40. Esse aqui é o acabamento em zigue-zague que simula o nosso overlock. Olha como ele fica bem certinho aqui o zigue-zague, para que esse tecido aqui não desfie mais, como quando ele tá assim, ó. Agora, eu vou pegar aqui o meu vestido aqui, ó, que tá a parte certa dele. Eu vou virar aqui para as costas do vestido. E agora eu vou pegar essa parte aqui, que é a parte das costas, que ainda tá solta. Vou pegar o meu elástico, vou vir aqui por dentro, ó, como se eu tivesse aqui com a parte do avesso para mim. Vou posicionar ele nessa ponta e esticando esse elástico, eu vou prendendo ele com zigue-zague até chegar a essa outra ponta aqui. Sempre esticando, tá? Eu preciso esticar o meu elástico, passar esse zigue-zague e sempre esticando. Eu não posso simplesmente acomodar o elástico aqui e passar a costura. Eu preciso sempre posicionar aqui, pegar essa outra ponta, posicionar aqui na outra ponta. Posso encontrar aqui também o meio desse elástico, ó, que eu posso fazer uma marcação aqui no meio e depois já alfinetar aqui, ó, com o meio do vestido também, o meio dessa parte. Ó, eu posso fazer assim, encontro o meio dessa parte, encontro aqui o meio do elástico, sei que esse meio do elástico tem que estar aqui também com o meio da saia. Assim eu coloco alguns alfinetes que vão me auxiliar na hora que eu esticar esse elástico para passar na máquina. Por conta do tempo, eu não vou conseguir aprofundar com vocês melhor toda essa regulagem sobre o nosso zigue-zague. Ó, para vocês verem aqui, no próprio decorrer desse zigue-zague que eu fiz, eu deixei ele um pouquinho mais apertadinho, eu aumentei, então existem muitas formas de regulagem dos pontos zigue-zague, do ponto reto, tudo isso eu aprofundo melhor no meu curso. Então agora eu tô tentando dar uma passada para vocês realmente, para que vocês visualizem como um todo como que a gente faz esses acabamentos. Então aqui, ó, a hora que eu passei esse meu zigue-zague em cima desse meu elástico, encostando ele ali, ó, próximo da extremidade do tecido, agora eu vou voltar lá na máquina reta. Ó, a gente ainda tá com aquele nosso degrauzinho de 1 centímetro aqui. Eu venho, vou dobrar aqui nesse 1 centímetro, sempre esticando esse elástico, e depois vou dobrar novamente, o que vai me levar a esse acabamento aqui, ó. A segunda dobra do meu elástico vai estar acompanhando esse direcionamento aqui do acabamento que eu fiz na frente. Então, a hora que a gente virar o nosso vestido, ele vai estar com esse acabamento lateral bem feito. Agora a gente tá com o nosso vestido quase 100% finalizado. Olha esses detalhes,
Todos os acabamentos, tudo bem pensado, a união aqui com a parte franzida da saia, aqui a fenda do vestido. Agora é hora de provar e ver o quanto de excesso de tecido você vai precisar tirar, se o comprimento vai ser longo, se vai ser midi. E daí, então, a gente vai fazer a nossa barra do vestido, que nada mais é do que uma dobra dupla. Eu venho aqui, faço uma dobra, depois uma segunda dobra e vou passar uma costura aqui para fazer esse acabamento. Então, agora vocês vão provar e vão definir esse comprimento. A nossa peça ficou pronta e eu estou imensamente feliz de ter compartilhado com vocês a forma como eu penso costura. Todo o passo a passo, super detalhado, foi mostrado para vocês desde o início da criação da peça, da interpretação do modelo, como a gente desmonta ele em algumas partes para poder estudar essas partes separadas, como a gente vai unir essas partes e pensar nesse acabamento. Tudo feito na nossa máquina doméstica, tudo feito com os materiais que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem. Eu entreguei aqui para vocês de forma gratuita o meu processo criativo, como as minhas peças nascem, como de um desenho eu transformo em uma aula para vocês, aqui de forma muito mais específica, muito mais detalhada, com muito mais informações que ao longo dos meus vídeos, talvez no YouTube, eu não consigo aprofundar. Eu tenho certeza que você que começou esse nosso desafio, essas nossas 4 aulas com tantas dúvidas, já começou a virar a chavinha e começar a entender tudo que tem por trás desses nossos projetos que se transformam em roupas. Eu sou uma arquiteta que trouxe muito da arquitetura para a moda e eu tenho certeza que estão totalmente alinhados e a gente consegue sim fazer uma correlação entre os projetos, entre a lógica, entre a intuição e a arte que envolve esses dois cenários tão parecidos, tão próximos, que é moda e arquitetura. É por conta disso que a minha metodologia é diferente, porque eu enxergo a roupa como um projeto e eu sei que existe uma forma muito mais simples e descomplicada de apresentar esse projeto que vai ser executado pelas nossas mãos, pelas nossas máquinas de costura. Quando eu falo sobre aprender a costurar as próprias roupas, eu estou falando de um único objetivo que pode se abrir para muitos outros objetivos e planos, para um nicho tão vasto que a gente tem de trabalho, de atuação, que é esse mundo da costura realmente. Então, daqui para frente, vocês vão conhecer todas as possibilidades por trás desse aprendizado e tudo que vocês vão conseguir transformar dentro do seu negócio, criar um negócio novo, através desses ensinamentos que parecem ser tão básicos, tão simples, mas que é o ponto de partida, é o primeiro degrauzinho rumo à nossa criação de um negócio e rumo a talvez viver de moda um dia. O conteúdo da próxima aula está realmente incrível e é nesse conteúdo que vocês vão conseguir ter todas as minhas dicas, um passo a passo completo para que você não tenha medo, sente na máquina, planeje na sua cabeça o seu negócio e entenda que ele só depende de você. Já tem muita gente ganhando dinheiro, muitas pessoas que criaram a sua marca, criaram o seu ateliê, estão vendendo muitas das peças que eu ensinei, estão criando as suas peças, que é isso que vale para mim, e eu quero te mostrar esse caminho. Eu empreendo com moda, eu tenho um caminho, um método que eu tenho seguido ao longo dos últimos anos, que eu resolvi encarar esse grande desafio e eu tenho certeza que você está precisando só de alguns toques muito importantes, de um passo a passo, de um cronograma para que essa sua ideia saia do papel e você faça esse negócio que você está querendo criar, as suas peças, o seu produto, alcançar muitas pessoas. Te espero na nossa próxima aula chamada de A Máquina e é nessa aula que eu vou te mostrar toda essa engrenagem que vai fazer funcionar esse negócio que você quer tirar do papel. A gente se vê na 4ª aula. Até lá!